Tem uma frase que eu ouvi recentemente que ficou presa na minha cabeça e ela me fez repensar vários pontos importantes da minha vida. O que importa não é o tamanho do homem na luta, o que importa é o tamanho da luta que há dentro do homem. Hoje em dia vivemos de uma forma tão sem sentido que a nossa vida se encontra vazia, desanimada, desmotivada. A gente não tem um sentido. E aí que está o problema. Porque quanto menos sentido para a nossa vida, menos motivado vamos estar para realizar. Você pode analisar a sua vida hoje como que tá, a vida das pessoas. Ninguém tem mais aquele brilho no olhar, aquele desejo de crescer, de lutar, de vencer. Parece que tá tudo cinza, tudo repetido, tudo acontecendo no piloto automático, mas ninguém tem um verdadeiro motivo para viver. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que tá tudo bem. Um ambiente para quem quer sair do piloto automático, para quem quer assumir o controle da sua própria vida. Se você quer fazer parte dessa comunidade, já realiza a sua inscrição, deixa o seu like porque toda semana tem vídeos novos como esse, que vai servir como um ponto de partida para uma nova trajetória na sua vida. Agora vamos voltar para o nosso tema. Para você entender o meu ponto de vista, eu quero te contar da onde que eu tirei essa frase. Alguns dias atrás eu assisti o filme do George Foreman, que foi um grande lutador de boxe da época dele, e ele teve uma história muito conturbada. Esse filme está disponível na Netflix, então fica aí a minha recomendação. O George, ele teve uma vida muito conturbada, infância pobre, sem uma rede de suporte. Então, a maioria do tempo ele estava na escola arrumando briga porque era a forma com que ele conseguia se defender do racismo, de tudo que ele sofria, bullying e outras coisas, porque ele era muito pobre. E dentro dele foi surgindo uma raiva que, ao passar do tempo, ele colocou isso dentro do boxe, que ele veio se tornar um lutador profissional, um grande campeão, e logo depois, infelizmente, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha construído em termos financeiros. Ele tinha montado um grande projeto social e por uma má administração financeira, confiança, etc. Vai lá no filme assistir. Ele acabou perdendo tudo. E isso fez com que ele tivesse que voltar a lutar, mesmo depois de ter se aposentado, de ter suspendido ali. É um grande filme que também traz lições importantes sobre fé, porque ele deixou de lutar boxe para se dedicar à religião dele, para se dedicar a Deus, mas depois que tudo isso aconteceu, que ele perdeu tudo, ele teve que voltar porque era a forma com que ele sabia ali trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, para ele poder estruturar a família dele e até voltar com os projetos sociais que ele tinha e principalmente levar a palavra de Deus para frente. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: ele de uma infância pobre, tinha tudo para dar errado, conseguiu crescer, conseguiu se tornar uma pessoa famosa, reconhecida dentro da sua área. Depois ele perdeu tudo e mesmo assim ele conseguiu reconstruir. Mesmo com a idade um pouco avançada, mesmo um pouco fora de forma, ele conseguiu se tornar novamente campeão dentro da sua categoria. E daí que surgiu essa frase que eu falei lá no início do vídeo. Não importa o tamanho do homem na luta, o que importa é o tamanho da luta que há dentro do homem. Essa frase veio desse filme e quando eu ouvi ela, cara, eu fiquei pensando em várias coisas da minha vida. Por quê? Com o passar do tempo, com a nossa criação, nós não somos ensinados a pensar no porquê que a gente faz determinadas coisas. Nós só somos ensinados a conquistar, construir, comprar, só coisas superficiais. Mas não somos de fato ensinados a por que estamos fazendo aquilo. Não somos ensinados a olhar a nossa vida como um sentido maior. Por quê? E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso passar essa mensagem para frente, eu preciso trazer dentro do ponto de partida. A nossa vida, ela é uma vida de repetição, de padrões. E se a gente não quebra esses padrões, a gente fica repetindo aquilo. A gente fica repetindo aquilo para sempre.
Então, um dos grandes pontos aqui do canal Ponto de Partida é fazer com que você não repita as mesmas coisas. Ou você muda ou tudo se repete. Daí que nasce esse chamado principal do ponto de partida, que é você assumir o controle da sua vida. E um dos pontos principais para você assumir o controle da sua vida é isso. É identificar se as suas lutas, se os seus desafios, se os seus objetivos estão alinhados com você. Muitas vezes é colocado na nossa vida coisas que a gente não quer, objetivos que a gente não deseja, metas que a gente realmente não faz parte de nós. Simplesmente a sociedade, a família, os pais, o trabalho, as circunstâncias da vida, os desafios podem ir moldando a gente a caber dentro daquilo. Mas, novamente, não importa o tamanho do homem na luta, o que importa é a luta que tem dentro do homem. Cara, qual que é a sua luta? Foi um dos grandes questionamentos que eu tive depois que eu assisti esse filme e ouvi essa frase: qual que é a minha luta? Cada dia mais a gente precisa reforçar dentro da gente qual que é a nossa luta. Pelo que você está lutando? É pela sua família? É por você? É pelos seus sonhos? Pelo que você acorda cedo todos os dias? Se for só para pagar contas, pagar a parcela do seu carro, você tá fudido. Quando chegar um momento difícil, e vai chegar um momento difícil, você tende a desistir. Porque aquele motivo não tem um grande respaldo dentro da sua vida. É algo superficial, um objeto material. Agora, quando você tem um grande porquê, um grande propósito, tudo muda. Inclusive, essa frase ela se conecta com outro livro que eu li, que é o do Viktor Frankl, que ele foi um grande psicanalista da época, mas infelizmente, ele sofreu nos campos de concentração, na época do nazismo, Auschwitz, ele ficou preso dentro desses campos. Graças a Deus, ele foi um dos sobreviventes. Infelizmente, milhares de vidas aí se perderam, mas ele foi um dos sobreviventes. E depois disso, ele traz uma grande mensagem. Ele lança o livro Em Busca de Sentido. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Se você quer conhecer mais essa história, vai aqui no canal que tem um vídeo específico. Agora eu quero trazer especificamente uma frase desse livro do Viktor Frankl que se conecta com o nosso tema de hoje. Eu deixei até aqui anotado. Essa frase é a seguinte: um homem deve estar consciente de sua missão e viver uma vida plena de sentido e de dar respostas transcendentes a cada situação, pois, cada vez mais, as pessoas têm meios para viver, mas não têm uma razão para viver. Olha só como uma frase que foi escrita há anos, há décadas atrás, se reflete na nossa atualidade cada vez mais forte. Hoje em dia estamos vivendo numa era de vazio, uma era superficial, uma era de Instagram, uma era de Reels, de TikTok, onde tudo é superficial, nada é intenso, nada é de verdade, onde as pessoas não estão buscando construir algo concreto, uma missão de vida, é tudo superficial, é tudo que eu tenho para mostrar para você, é tudo que eu posso ter para mostrar para as pessoas, e ninguém está se preocupando com uma coisa simples. Qual é o sentido da sua vida? Qual é a sua luta? Do porquê que você está lutando? E novamente, cara, momentos difíceis vão chegar para todo mundo. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem um bom emprego, não importa se você tem uma família estruturada, momentos difíceis vão chegar. A tempestade, ela vai chegar para todo mundo, faz parte da natureza. Não teria como uma planta crescer forte, uma árvore crescer forte, se não houvesse a chuva. A chuva ela vai chegar na vida de todo mundo, a tempestade vai chegar na vida de todo mundo. Mas o que vai fazer você seguir em frente é esse motivo, é esse grande porquê, é esse grande sentido. É tudo isso que vai fazer você seguir em frente. Se você não tiver um grande porquê, você vai desistir no meio do caminho. E talvez aí esteja explicado do porquê que você sempre muda de objetivo, do porquê as coisas não acontecem para você, do porquê você sempre para algo que você começou. Talvez essa seja uma grande explicação. É só você refletir o que vem acontecendo na sua vida. Você tem esse perfil? Sempre para as coisas, sempre desiste?
Será que você tem um porquê forte ou você está continuando aquilo que te ensinaram, aquilo que a sociedade te colocou, aquilo que a sua família espera de você? Ou você está fazendo aquilo que você realmente quer, aquilo que tem dentro de você, o seu chamado? Cara, quando você tem um grande porquê, você supera qualquer como. Pode chegar um momento difícil, pode chegar as adversidades, pode chegar as turbulências, pode chegar os problemas, mas você vai continuar em frente porque você tem uma grande luta dentro de você. Você tem um grande porquê. Então, quem tem um grande porquê supera qualquer como. E esse foi o grande questionamento que ficou na minha cabeça por dias até que eu encontrasse as minhas respostas. E agora eu tô passando para frente, tô passando isso para você buscar suas próprias respostas. Cada ser humano é único, tem um objetivo único na vida, tem uma luta única, mas tudo parte de um ponto de partida. Você precisa encontrar o seu e talvez esse seja o seu ponto de partida de hoje. Se questionar, será que o que você vem fazendo, será que o que você vem lutando é algo que você realmente quer? Não importa o tamanho do homem na luta, o que importa é a luta que há dentro do homem. O que tem dentro de você? Qual que é a sua essência? O que você quer buscar? Pelo que você quer lutar? É isso. A resposta pode estar aí. Investigue na sua vida, para um momento, reflita, pega um papel, uma caneta, vai fazer uma caminhada. Fique por 5 minutos em silêncio, 10 minutos, 1 hora se precisar, mas se pergunta qual que é a sua grande luta, qual que é o seu propósito que vai além das coisas materiais, além de roupa, celular, além de carro, além de coisas superficiais, o que você quer construir, o que você quer deixar de legado aqui na vida? É por você, é pela sua família? Questione, se questione, aprenda a se questionar. Aprenda a fazer perguntas para você mesmo. Não saia repetindo as coisas só porque os seus parentes fizeram, os seus pais fizeram, os seus familiares, os seus amigos fizeram, o ambiente da sua volta fez. Não! Comece a trilhar a sua própria vida. É isso que eu prego aqui no canal Ponto de Partida. Assuma o controle da sua vida. Só isso. Ou você muda ou tudo se repete. É essa mensagem que eu queria passar aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Inclusive, sinaliza aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você chegou até esse momento do vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, mais um motivo, realiza a sua inscrição. Toda semana eu trago conteúdos como esse. Aqui é tudo para servir como um ponto de partida. Não tô aqui para te ensinar nada. Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Tudo que eu passo é que eu estudo, é porque eu leio e aqui eu quero trazer um ponto de partida para que você também comece a trilhar a sua própria trajetória. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo separado que vai servir como mais um ponto de partida dentro da sua trajetória. Eu vou deixar ele aqui separado, se inscreve no canal, toda semana tem conteúdos como esse, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, liberdade, tudo o que a gente precisa para evoluir na vida. Então realiza a sua inscrição, deixa o seu like, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo.